Boa noite a todos. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria, meu irmão, estar aqui hoje, junto com vocês, para nós meditar na Bíblia e trazer a terceira parte do tema dos sinais da volta de Cristo. Essa série que estou pregando ainda não vai dar para terminar ainda hoje. Ainda vai ter mais a quarta parte, pois temos que meditar direito na Bíblia e trazer as revelações das coisas simbólicas e trazer para a igreja o que é literal, o que é simbólico. E principalmente em Apocalipse, 95% de Apocalipse, não entendemos como ler. Precisa de interpretar e trazer as coisas literais, quer dizer, as coisas simbólicas para o literal, para que nós entendamos. E eu peço a compreensão e o entendimento de todos, porque tenho uma voz limitada, tenho um cansaço na minha voz, mas nós vamos pregar esse tema. Eu vou ficar de olho naquele relógio, quando der a hora de nós ir embora, nós vamos. Vamos orar? Irmão, falta mais um pouquinho de grave aqui, por favor. Põe um pouco mais, isso. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Abre teu coração, teu entendimento e fala com teu Deus. Medita. Busque o Senhor Deus nesse instante, meu Deus. Ele está aí do teu lado. Peça perdão a Ele. Fala com o Senhor. Tenha um momento de intimidade com teu Deus. Deus primogênito de toda a criação. Deus tudo tu criou, as coisas visíveis e invisíveis. Todas elas teve a tua primazia, ó Pai, para que em ti residisse toda a plenitude de glória, poder, majestade e soberania. Meu Deus e meu Pai, magnífico e soberano Deus eterno, aqui estamos, meu Deus, já te louvamos. Viemos para ouvir tua palavra, te glorificar, exaltar a beleza da tua santidade, ó Deus, pois tu és digno, Pai, de nós te adorar e te louvar. Santo Deus, resplandece a tua face em nossas mentes, ó Deus. Tenha de compaixão de nós, para que nós, meu Deus, venha ser iluminado pela luz da tua palavra e sair daqui transformados, ó Deus, com as tuas revelações, ó Deus. Me usa nessa noite para que eu transmita a tua palavra, essa palavra, meu Deus, possa tocar as mentes, os corações dessas pessoas que estão te ouvindo em casa, pois esse culto está sendo transmitido através do YouTube. Que todas essas pessoas, meu Deus, sejam iluminadas pela glória do teu poder, Pai. Ó Santo, maravilhoso Deus, nos dê paz e que todo espírito de irreverência seja repreendido pelo poder do teu nome. Meu Deus, fica com nós nessa noite. Ajuda, meu Deus, abençoa cada um dos teus filhinhos que aqui vieram se alimentar da tua palavra, Pai. Somos carentes, meu Deus, do Senhor, Pai. Somos carentes e necessitados do Senhor todos os dias para nos suprir as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe a cada um. Aqui estamos, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, meus irmãos, hoje é a terceira parte do tema. Onde a primeira parte desse tema nós falamos dos símbolos proféticos, dos sinais da volta de Cristo. Nesse dia não deu para gravar, porque deu um probleminha no áudio e não deu para gravar. Mas a segunda parte eu fiz o resumo do que preguei na primeira, para que as pessoas no YouTube e os convidados e os visitantes entrassem no tema e entendessem esse tema.
Quem não assistiu ainda essa segunda parte, é só você acessar aí a IASD Central Itapipoca. E a IASD é as iniciais de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só você acessar, você entra lá. E você assistindo, você vai entender todo esse tema. E levei esse tema, onde falei da volta de Jesus, e nós meditamos o povo de Deus entrando no céu. E nós paramos o tema, o povo de Deus já lá no céu. E hoje, nessa parte que eu trouxe, nós vamos dar continuidade. Onde nós vimos na Bíblia que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, eles ressuscitaram primeiro com seus corpos glorificados, com o corpo incorruptível, e será levado ao céu o seu corpo imortal. E as pessoas que estiver viva, que estiver salva, elas terão seus corpos transformados e glorificados, e serão levados ao céu também todos juntos. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Também vimos que as pessoas que estiverem vivas e que não forem salvas, todas elas serão mortas com a presença da glória de Deus e com o sopro de sua boca. Isso está em Apocalipse 19, versículo 21, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, e também em Jeremias 25, capítulo 25, versículo 33. E vimos também que quando Jesus voltar a esse mundo, ele será todo destruído. Isso está em Apocalipse 6,14, 2 Pedro 3, versículo 10, em Jeremias 4, versículo 23 ao 26, também em Isaías, capítulo 13, versículo 9, 10 e 13. Estou fazendo esse resumo para que nós entremos nesse tema. Tá? E nós vimos que as pessoas que morreram com a volta de Jesus e os que não ressuscitaram, eles só serão ressuscitados 1000 anos depois. Isso está em Apocalipse 20, versículo 5. E também vimos que esse mundo destruído só vai ficar aqui Satanás aprisionado com os demônios. Por que vão ficar aprisionados? Está em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. É uma prisão simbólica, porque os salvos já estão no céu e os ímpios estarão todos mortos. Ele, como não tem ninguém para tentar, que vai ser uma prisão para ele. E nós vimos também a chegada do povo de Deus no céu em Apocalipse 7, versículo 9 ao 17. E terminei pregando esse sermão, mostrando em Apocalipse 19, versículo 6 ao 9, o povo salvo de Deus participando da ceia do Cordeiro. Abra suas Bíblias em Apocalipse capítulo 19, para nós continuar esse tema hoje. Apocalipse 19, vamos meditar só na partezinha do versículo 7 e também na partezinha do versículo 9. Todos encontraram? Capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Versículo 9. Então me falou o anjo,
escreve: bem-aventurados é aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Meditamos só na partezinha do versículo, para nós entender que ceia da boda do Cordeiro é essa. Que evento é esse que os salvos vão participar no céu? É a cerimônia de casamento. É isso mesmo, meus irmãos. É o casamento do Cordeiro com a igreja. É um casamento simbólico de Jesus com o seu povo, onde nós vamos viver com Ele para nunca se separar. Não. Essa igreja de Deus, ela é simbolizada por uma mulher. Aquela mulher lá de Apocalipse capítulo 12, que ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Aquela mulher onde Jesus, Ele ama tanto aquela mulher que Ele deu a sua vida por ela. Aquela mulher, ela estava condenada à morte eterna, mas Jesus, por amor, essa mulher que simboliza nós, Ele deu a sua vida para nos salvar. Veja em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Eu não vou poder ir com vocês paginando a Bíblia, pois eu tenho limitação nas minhas mãos para paginar, mas vou pedir o auxílio da minha esposa para ela ir lendo, e vocês vão acompanhando na Bíblia junto com ela, tá? Apocalipse 12, versículo 1. Por favor. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é a mulher verdadeira de Apocalipse. Porque tem outra mulher lá no Apocalipse 17, mas nós não vamos entrar em detalhe dela não, só na igreja mesmo. Só na mulher verdadeira, que é a mulher simbolizada à igreja de Deus. Essa é a mulher fiel, a mulher verdadeira, a mulher pura, que Deus ama essa mulher. Essa mulher, ela está nessa característica, vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa tudo isso, né, meus irmãos? Que símbolo traz essa mulher nessa característica? Bom, meus irmãos, eu vou trazer em literal o que é simbólico. A lua debaixo dos pés simboliza o Antigo Testamento, onde foi fundada a igreja de Deus. A lua, ela não tem luz própria, ela recebe a luz do sol. Se você vê a lua, quando ela está minguante ou crescente, aquela parte escura, ali é a sombra da terra que está nela e só parte do sol que está alcançando. No dia que ela está cheia, porque o sol, ela está de frente para a lua. Aí o sol enche a lua, por isso que a lua é cheia. E a lua, ela não tem luz própria, como eu falei. Ela recebe a luz do sol, e a Bíblia simboliza Jesus com o sol da justiça. E o povo do Antigo Testamento, eles eram iluminados por essa luz. Eles não tinham a luz própria, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas a luz de Cristo iluminava a sua igreja através do sacrifício no templo, os rituais que eles faziam, as festas cerimoniais, e também os profetas, eles recebiam essa luz para pregar o evangelho a essas pessoas. E eles eram iluminados por essa luz do evangelho. E no Novo Testamento, o sol da justiça veio e brilhou na igreja. Jesus, quando veio, foi onde a igreja foi iluminada, né? E Jesus fez milagres, prodígios, fez uma grande obra, mas com a sua morte na cruz, foi que o sol da justiça brilhou no cativeiro das trevas e nos resgatou do cativeiro e nos libertou do pecado e nos deu vida eterna. É por isso que ela está vestida de sol, simbolizando Jesus que veio no Novo Testamento.
E nós somos iluminados pela luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho. E a coroa de 12 estrelas, ela simboliza as 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento, e também simboliza os 12 apóstolos do Novo Testamento. Você diz, mas cadê o outro apóstolo, Judas? Ele traiu, mas por intermédio de Deus eles colocaram mais um. Matias entrou no lugar de Judas Iscariote. Isso é que eu estou trazendo para o literal. Quem sabia de tudo isso? Hoje, se vocês não sabiam, estão sabendo. Tá não? Pois é, meus irmãos, e essa mulher pura, ela é a igreja bem-aventurada, que vai participar da ceia da boda do Cordeiro. É os bem-aventurados que vão ser ressuscitados na primeira vinda de Cristo. E os vivos transformados. Em Apocalipse 20, versículo 6, vamos ver essas bem-aventuranças desse povo que serão salvos, que é o povo de Deus. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos. Vamos reinar com Cristo. Volta um versículo aí, versículo 5, só para você ver que eu acabei de falar antes, que o restante dos mortos que não serão salvos, eles só serão ressuscitados 1000 anos depois. No versículo 5, traz essa ênfase. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Meu irmão, esse povo de Deus, esse bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, são os que vão viver com Cristo durante 1000 anos no céu. E se vamos viver uma eternidade, por que vamos viver só 1000 anos no céu? E para onde vamos depois dos 1000 anos? E o que vamos fazer no céu durante esses 1000 anos? São perguntas que a Bíblia nos traz resposta. Apocalipse 20, versículo 4. Nós vamos entender o que vamos fazer no céu durante 1000 anos. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Quem essas pessoas que vão receber autoridade para julgar? Serão os salvos, meu irmão. Nós vamos participar do juízo investigativo, juízo comprobatório. Aquele juízo para comprovar a justiça de Deus. Pois Deus, ele foi acusado no céu por Lúcifer, que ele era injusto. E várias acusações ele fez com Deus, para que um terço dos anjos se corrompesse, e ele fez muitas acusações a Deus. E hoje muitas pessoas também nesse mundo vivem uma vida de mazela, às vezes acusa Deus como é culpado, Deus sendo culpado de suas misérias. E Deus, ele quer tirar limpo, ele quer que todos vejam o juízo dele. Vamos continuar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos as adoraram, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas são as pessoas salvas que vão participar desse juízo investigativo.
durante esses 1000 anos, vamos ficar com Deus, participando desse juízo investigativo. Eu quero que você volte em suas Bíblias no capítulo, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 ao 3. Para nós ver também outro versículo que também traz esse mesmo entendimento. Aqui aproximadamente uns 30 anos ou mais, antes de João escrever Apocalipse, Deus já tinha revelado para Paulo que os salvos no céu, eles iam participar desse juízo. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Pode ler, meu filho, por favor. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Você viu que nós vamos julgar o mundo. Que mundo é esse? É o mundo caído. E também vamos julgar os anjos caídos. Porque nós, meu irmão, que somos salvos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus, ele disse, vós estáis no mundo, mas vós não sois desse mundo. Pois as pessoas desse mundo, as pessoas mundanas, que vivem o mundanismo, essas pessoas serão julgadas pelos salvos. Não é um julgamento que nós vamos decidir quem vai para o céu ou para o inferno. Não, porque quem está salvo já vai estar lá no céu. E os que são condenados, nada mais vai poder fazer eles ir para o céu. Mas é um juízo de comprovação, para nós comprovar a veracidade da justiça de Deus. E nós vamos julgar esse mundo, participar do juízo e também dos anjos caídos. Deus, ele vai mostrar os apelos que ele fez aos anjos e todas essas pessoas que se perderam. E ele vai mostrar para os salvos que ele fez de tudo para salvar essas pessoas. Ele fez de tudo para salvar os anjos, mas essas pessoas não quiseram ser salvas. E para que ele não ganhe o nome de injusto, nós vamos ver e comprovar a justiça de Deus. Porque, meu irmão, lá no céu nós vamos ter muita surpresa. E vai ter muita dúvida também. Quando chegar no céu, nós vamos ter uma grande surpresa. A maior dela, eu acredito, que é nós chegar no céu. Pobres e miseráveis pecadores que somos. Chegar no céu, meu irmão, isso aí é só nós mesmos chegar e fazer assim, será que eu não estou dormindo? Será que é verdade que eu estou aqui nessa maravilha que Deus fez? Né? E a outra surpresa, meu irmão, é você chegar no céu e você procurar aquela pessoa que você via na igreja, aquela pessoa tão cheia de Deus, empenhado com a obra de Deus, um líder da igreja, um irmão ou irmã da igreja, e você chega lá e procurar aquela pessoa achando que ela está salva, e ela não se salvou, porque negligenciou a salvação. Eu falo isso se baseando que Jesus, ele disse a parábola das 10 virgens em Mateus 25, onde tinham umas prudentes, das 10, 5 era prudente e 5 eram nécias. E ele também deu a parábola do trigo. O trigo, meu irmão, ela está junto com o joio. É dentro da igreja, está o trigo e está o joio junto, onde Jesus, ele vai separar. E nós lá no céu vamos procurar pessoas que nós vimos aqui na igreja, liderança, pessoa que estava dentro da igreja, vivendo uma vida com Deus, mas negligenciar a salvação não é boa coisa, porque muitos vão negligenciar a salvação. Em Hebreus 2:3 diz: como escaparemos se negligenciamos tamanha salvação, tão grande salvação? Nós não podemos negligenciar a salvação, meu irmão.
E também nós vamos procurar pessoas da nossa família, pessoas de coração bom, pessoas caridosas que faziam as coisas boas, pessoas que nunca roubaram, nunca mataram, pessoas que não tinham vícios. E nós achamos que essas pessoas vão estar salvas. E vamos procurar no céu, não vamos encontrar. E a outra surpresa é você olhar para a pessoa que você conheceu aqui na terra, essa pessoa vivendo uma vida miserável com Deus. Vivia no tráfico, assassinando, sequestrando, fazendo coisas do mal. Mulheres se prostituindo, vivendo uma vida de prostituição, de fornicação, vivendo com um homem e com outro. E as pessoas vivendo aquele tipo de vida e sensualizando, nos carnavais, nos paredões. E essas pessoas você vê ela lá no céu. Aí vai gerar dúvida na cabeça das pessoas, porque você viu aquela pessoa tão boa da sua família, não está no céu, e você vê aquela pessoa no céu. Aquela pessoa ela vai estar no céu, meu irmão, mas você não conheceu o final da vida dela. Ela chegou um tempo que ela se cansou da vida miserável que tinha. E ela buscou a Jesus. Ela aceitou Jesus como seu Salvador, desceu as águas batismais. E viveram a vida com Deus e foram salvas. E aquelas pessoas tão boas que você conheceu, essas pessoas se julgam tão boas, que elas acham que não precisam de Jesus para ser salva. Eu já preguei para a pessoa e disse, meu irmão, se você não aceitar Jesus e descer as águas batismais com sua bondade, você não vai para o céu. Não, mas eu tenho meu coração bom, eu não tenho ódio de ninguém. Eu nunca roubei, nunca matei, eu não tenho vício nenhum, Deus vai me salvar. E é com esses pensamentos no coração que as pessoas vão ser salvas, vão se perder, por causa desses pensamentos, julgando o teu coração tão bom. Em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração vai enganar muita gente. Pessoas acham que estão salvos por sua bondade. Nós não seremos salvos pela nossa bondade, mas sim pela bondade de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que faz nós ser salvos, é por obediência a Deus. A nossa salvação, meu irmão, é somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que fazer o nosso esforço de obedecer, temer a Deus, ler a Bíblia, orar, buscar Deus todos os dias, senão nós não seremos salvos. Porque se nós fizermos tudo isso, nós não somos dignos de ser salvos. Mas Deus, por amor, Ele nos presenteará com a coroa da vitória. É por amor que Deus vai ter a nossa obediência a Ele, que Ele vai dar um presente de graça, a salvação eterna. E essas pessoas que se sentem de coração tão bom, tem pessoas que dizem que Jesus só quer só o coração. Ah, Jesus quer só o coração. Isso é mentira de Satanás, querendo enganar, usando seus mensageiros para enganar as pessoas e distorcer da palavra de Deus. Porque Deus, Ele não quer só o coração, Ele quer o nosso corpo inteiro, o nosso corpo transformado, puro e santificado para levar ao céu. Ele não levou só o coração de Enoque e de Moisés e de Elias. Ele levou o corpo inteiro para morar no céu. E também aquele grupo de santos que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus, que está lá em Mateus 7, 51 ao 53. Aquele grupo de santos foi morar no céu, com seus corpos santos, puros e glorificados. São os 24 anciãos de Apocalipse 4, versículo 4.
aquelas pessoas que estão lá, aqueles 24 anciãos são seres humanos. Se vocês veem, irmão, qual a certeza que você tem? É só você ir lá em Salmo 68, versículo 18, lá diz que Jesus, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, e levou o homem como dádiva para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. E se você vê em Apocalipse 4, versículo 4, você vê que tem o trono de Deus, e ao redor do trono de Deus tem mais 24 tronos, e sentado neles 24 anciãos. Por isso que aquelas pessoas vestidas de vestiduras brancas, com coroa de uva na cabeça, não existe outro ser no céu com outras características dessa que não seja ser humano. É só ser humano que vai ter essas características. Vestido de vestidura branca, lavada no sangue do Cordeiro e com a coroa de ouro na cabeça. Viu, meu irmão? Essas são as pessoas que foram morar no céu. Por isso, meu irmão, Deus, ele não quer só o nosso coração, ele quer o nosso corpo transformado, corpo puro e glorificado. E nós que somos convertidos, somos cristãos, nós temos que ter cuidado para nós não contaminar o nosso corpo nas impurezas que nesse mundo tem para oferecer, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aquele que não zelar pelo seu corpo, ele pode ter descido as águas batismais, mas ele não será salvo, porque só quem é salvo quem tem o Espírito Santo. Vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17 o versículo, para nós ver. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Todos encontraram? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O seu corpo é sagrado, meu irmão. Você não pode contaminar seu corpo com essas coisas mundanas. Tem tanta coisa que contamina o nosso corpo e contamina a nossa alma para com Deus. Esse mundo é cheio de contaminação para o nosso corpo. Eu não preciso nem de citar as coisas que contaminam o corpo, que contaminam a alma. Também em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 19, vamos ver o que está escrito. Preste atenção no que você está lendo, do que você está ouvindo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Você viu, meu irmão? Não saber que o vosso corpo é o templo, é morada do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é o templo de Deus. Também em Romanos capítulo 8 e 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos meditar mais no versículo para fortalecer o entendimento. Romanos capítulo 8, versículo 9. É só você voltar mais um pouquinho na Bíblia. Todos encontraram? Pode ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É triste, né, meu irmão? Saber que se a pessoa não tiver o Espírito habitando nele, essa pessoa não é de Cristo.
mesmo que aceitou Jesus, mesmo que desceu as águas batismais, tem que ter o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corpos, para que nós seja ressuscitado quando Jesus voltar e ser levado ao céu. Isso, meu irmão, depende da pureza do nosso corpo, do nosso coração. Todos os dias nós temos que prestar atenção para nós não se contaminar, porque o Espírito Santo, ele não habita em lugar imundo, em lugar impuro. Esse corpo tem que estar santificado, tem que estar purificado, para que ele possa habitar em nós. Também vamos mais para frente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 4 também. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Pode ler. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o versículo 7 também. 7 e 8, pode ler os dois. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus, ele não chamou nós para a impureza, mas sim para ser purificado na sua presença. Pois é o sangue de Jesus que nos purificou, né? E precisamos viver uma vida de santidade com Deus, para que nós possamos habitar no lar celestial. Precisamos todos os dias mesmo. E essa passagem que nós passamos aqui é onde nós meditamos, porque tem muitas pessoas que vai ficar de fora do reino de Deus porque está sendo enganado pelo coração que é desesperadamente corrupto. Pessoas que às vezes querem justificar os seus erros, a sua vida mundana. Eles dizem Jesus que é somente o coração. Mas eu vim essa noite como mensageiro de Deus, para lhe trazer essa mensagem e lhe alertar. Deus, ele quer o nosso corpo santificado, glorificado, para levar ao céu. Tá, meus irmãos? E quando terminar os 1000 anos, que os salvos passar no céu, todos os salvos que estiver lá participado desse julgamento, durante esses 1000 anos, reinando com Deus durante 1000 anos, é quando Deus ele vai trazer todo esse povo novamente a essa terra de volta. Nós vamos vir com o Deus Pai e Jesus Cristo na nova cidade. A cidade onde Jesus ele foi preparar. Ele foi preparar a morada para nós. E essa morada é onde nós vamos morar com ele a eternidade. Aqui em Apocalipse, Apocalipse 21, versículo 10, nós vamos ver essa passagem da cidade santa de Deus, a nova Jerusalém que vai descer do céu, transportando todos os salvos, e Deus, o Pai Jesus, vai vir habitar com nós. Essa cidade santa, onde João descreve aqui no capítulo 21, Apocalipse 21, versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João, ele foi levado em visão a uma elevada montanha para ser mostrada a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. Essa elevada montanha é o monte de Deus, é o Monte Sião, onde a cidade santa ela vai pousar, trazendo os salvos de volta a essa terra. Volta aí no versículo 2 e versículo 3. No mesmo capítulo 21.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que maravilha, né? Nós descer do céu, junto com Deus Pai e Jesus, sabendo que nós vamos estar bem protegidos, que Deus ele vai estar habitando com nós para sempre. Sabemos que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nós não vamos precisar de se preocupar de mais nada, porque Deus ele vai estar com nós, vindo do céu a essa terra de volta. Onde Deus ele vai transformar esse mundo, que Jesus ele vai deixar destruído quando Ele vier. Só que quando Ele voltar na nova cidade, Ele vai transformar esse mundo em um novo céu e uma nova terra, para que todos habitem no meio dele. Viu, meus irmãos? Vamos também para o versículo 22 e 23, do mesmo capítulo 21, versículo 22 e 23. Vamos ler aqui só alguns versículos para a nossa meditação. Nela o que na cidade? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cordeiro, meu irmão, é símbolo de Jesus. Em Apocalipse fala 26 ou 29 vezes a palavra Cordeiro, todas elas se referindo a Jesus Cristo, viu? E nessa cidade, ela não vai precisar de sol nem da lua, pois a glória de Deus vai resplandecer, vai iluminar essa cidade, onde nós vamos estar junto com o nosso Criador para sempre. Glorificado seja Deus. E quando Jesus ele voltar a essa terra, nessa cidade santa, quando ele chegar aqui, meu irmão, é onde ele vai ressuscitar todos os mortos ímpios. É onde os ímpios serão ressuscitados. Depois dos 1000 anos que ele voltou a segunda vez, que nós passamos 1000 anos no céu. Aí chegou a vez dos mortos ímpios serem ressuscitados. E quando ressuscitar esses mortos ímpios, Satanás será solto da sua prisão, porque ele estava numa prisão simbólica. Como todos os mortos ímpios ressuscitaram, ele será solto para seduzir novamente essas pessoas. É uma multidão tão grande como a areia do mar. Apocalipse 20, versículo 8, diz que é tão grande, tão populosa, tão grande essa multidão como a areia do mar. Vamos ver Apocalipse 20, versículo 7 só, para ver. Apocalipse 20, versículo 7, só o 7. Pode ler, minha filha, por favor. Quando, porém, se contemplarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando completar 1000 anos. Por quê? Porque todos os ímpios estão lá dispostos para ele seduzir e atentar novamente. Só que Deus ele vai reunir todo esse povo, todas as nações, de toda nacionalidade vai ter pessoas perdidas. E Deus ele vai
unir toda essa nação e vai unir ao seu lado esquerdo, e do seu lado direito vai estar os salvos. E Deus, quando Ele unir todas as nações para um grande congresso, vamos ver lá em Sofonias, capítulo 3 e versículo 8, para poder nós meditar nesse versículo, para não ficar só eu falando, que só eu falar não traz veracidade, né? A veracidade é a Bíblia. Sofonias capítulo 3, versículo 8, fica após o livro de Abacuque, que já fica no finalzinho do Antigo Testamento, fica antes de Ageu. Depois de Ageu só tem Zacarias e Malaquias, termina o Antigo Testamento. É um livro pequeno, só de 3 capítulos, Sofonias. Todos encontraram? Após Abacuque, antes de Ageu, capítulo 3, versículo 8. Fica antes de Zacarias, antes de Malaquias. Sofonias capítulo 3 e versículo 8. Estou falando assim porque tem novos convertidos, pessoas visitantes, pessoas que ainda não têm muito o manejo da Bíblia. Mas você, meu irmão, vai ajudando essas pessoas, você que pode ajudar a encontrar. Todos encontraram? Leia, por favor. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Você viu que Deus ele vai reunir todas as nações. Vai ser aquele grande dia de todas as nações estar reunida ao lado do Criador. Os ímpios do seu lado esquerdo, os salvos do seu lado direito. Vamos mais para frente no livro de Mateus, capítulo 25, o versículo 32 e 33. Mateus, capítulo 25, versículo 32 e 33. Todos encontraram? Pode ler, minha filha, por favor. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Você viu que novamente aí, Jesus ele mesmo disse que ele vai juntar todas as nações naquele dia. E vai separar os salvos à sua direita. À sua esquerda vai estar as pessoas que foram condenadas. E Jesus, nesse dia, ele vai fazer um grande discurso. Vai ser uma grande congregação nesse dia. Um grande discurso Jesus vai fazer, explicando para aquela multidão perdida por que eles estão sendo condenados à morte eterna. Antes de Jesus fazer esse discurso, ele vai dar uma visão a cada um. Cada um vai receber uma visão, um filme na sua vida. Vai passar para eles ver os dias que ele estava nessa terra, onde pessoas de Deus e mensageiros chegaram e pregaram para eles o plano da salvação, e essas pessoas rejeitaram a Jesus, rejeitaram o plano da salvação e não fizeram caso. Eles vão ver o lugar onde ele estava, aquela pessoa que evangelizou ele,
Ele vai ver no lugar um dia que ele estava, que ele assistindo a televisão, que ele viu os apelos de um homem de Deus, pedindo para que ele aceitasse Jesus, ele desprezou. Ele vai ver um dia ele entrando numa igreja que foi convidado por um amigo, um parente, para ouvir a pregação. E ele ouviu o pregador apelando, fazendo os seus apelos para que ele aceitasse Jesus e mudasse de vida. E ele não aceitou. E após cada um ver a visão e eles terem desprezado o plano da salvação, Jesus ele vai fazer um grande discurso. O que Jesus vai falar, eu não sei. Mas dá para se basear pela Bíblia. O plano de salvação que ele apresentou em toda a Bíblia, em toda a geração. Todas as gerações foi evangelizado o plano da salvação de Jesus. Acredito que Jesus vai dizer desde o dia que o homem pecou a primeira vez. Ali eu apresentei o meu plano de salvação. Aquele casal quando pecou, ali um inocente animal foi morto para solucionar o problema do pecado do homem. Aquele inocente animal que morreu, ali já simbolizava que o inocente de Deus ia morrer para solucionar o pecado da humanidade. Em todo o Antigo Testamento, Jesus ele usou o profeta, ele usou os patriarcas para ensinar o evangelho de salvação. Usou profetas, enviou anjo a esse mundo. Jesus, antes dele ser homem, nascido de uma mulher, ele se personificou em corpo de homem, para vir a esse mundo evangelizar as pessoas e trazer a mensagem do evangelho. Jesus ele abriu o ventre de mulheres estéreis de idade avançada para gerar mensageiro para o seu evangelho. Jesus ele desceu do céu, se personificou como homem e 2 anjos e foi à tenda de Abraão no dia que ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Jesus se personificou em homem e apareceu para Josué nas muralhas de Jericó. Em Josué 5:13, você pode ver que Josué, olhando para as muralhas de Jericó, achava ele que não tinha condições deles enfrentar. Mas quando ele levantou a vista, ele viu um homem com a espada na mão. E Josué disse: és tu um dos nossos ou um de nossos adversários? E Jesus disse: eu sou o príncipe do exército de Deus. Jesus ele se personificou em homem e apareceu para Gideão e falou com Gideão. Também se personificou em homem para falar com a mulher de Manoá, a mãe de Sansão. E ela não entendeu e depois Manoá orou. E ele apareceu para o casal novamente, para dar as instruções do que ele ia fazer. Jesus, ele sempre lutou em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, apresentando o plano de salvação para que ninguém se pequeça, para que ninguém se perecesse, que ninguém se perda. Ele sempre trouxe o evangelho de salvação, seja ele de forma simbólica ou literal. Mas Jesus ele vai falar para essas pessoas tudo quanto ele fez. Enviou mensageiros e profetas, e essas pessoas foram mortas porque pregaram a palavra de Deus. E Jesus enviou os anjos, enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias, o sacerdote, que ia nascer o filho de Zacarias. Ele nem acreditou por ter idade avançada, Isabel também. Até ele ficou mudo, né, porque não acreditou no anjo. Só veio falar depois que apresentaram João Batista. Foi que ele voltou a falar. Para que João Batista abrisse caminho para que ele pudesse pregar o evangelho.
6 meses depois, ele enviou o anjo Gabriel para falar com a Virgem Maria, que ela ia gerar o nosso Salvador. E Jesus, quando começou o seu ministério, quanto ele foi perseguido. Ele foi perseguido do início ao fim. Ele, por pregar somente a verdade, e falar somente a verdade e fazer só coisas boas, pegaram em pedra para atirar nele, tentaram amarrar, tentaram prender Jesus, humilharam, blasfemaram, zombaram de Jesus, e ele suportou tudo aquilo, meu irmão, por mim e por você. Toda a humilhação. Jesus saiu do seu trono de glória e majestade para vir a esse mundo sofrer fome, sede, sono, sofreu dor, humilhação, porque ele tinha um plano de salvação para nós e para todos. Jesus, ele vai falar tudo isso, eu acredito, dos planos de salvação que ele fez para nós, para todos ser salvo, para que ninguém perecesse, mas tenha a vida eterna. E Jesus, ele vai dizer que o amigo dele, aquele que andava mais ele, sentava na sua mesa, comia do seu pão e bebia do seu vinho, vendeu ele por um preço do escravo. Jesus, que veio resgatar nós da escravidão, foi vendido pelo preço de um escravo, foi vendido por 30 moedas, era o preço que se pagava por um escravo, foi que pagaram pelo nosso resgatador, ele que veio resgatar nós da escravidão, foi vendido como escravo, e ali ele foi preso, foi humilhado. Na casa de Anás ele somente falou a verdade e levou uma bufetada na cara. Ele levou 39 chicotadas. Aquele chicote, ele tinha 4 cordas. Cada chicotada valia por 4. E na ponta daquela corda tinha um osso confeccionado em forma de um arco e enrolado com chumbo, que era para que aquele chicote ficasse pesado. Cada chicotada que o soldado dava no meu Jesus, aqueles ossos entravam na carne, e quando ele puxava, eles arrancavam tufos de carne. O meu Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, com aquelas 39 chicotadas de 4 cordas. Viu, meu irmão? Tudo isso ele suportou, porque ele nos amou, e ele foi até o fim. Jesus, que é a água da vida, ele, água da vida, ele teve sede, ele pediu água na cruz, molharam uma esponja com vinagre e colocaram para ele beber, mas ele não bebeu, porque estava na profecia, ele não bebeu. Quanto sofrimento, meu Deus, passou por mim e por você para nos salvar. Ele se entregou por mim e por você. E por que você não se entrega para Ele? Você que ainda não aceitou Jesus, você que não desceu as águas batismais, Ele se entregou por você, porque você não se entrega para Ele, pois Ele está de braço aberto para te salvar. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, e vem a mim como estás, que eu te aceitarei. Porque, meu irmão, quando você aceitar Jesus, os pecados que você cometeu em toda a tua vida desde a infância, nesse dia todos serão apagados. Pois ele disse: eu pegarei todos os teus pecados e lançarei no mar do esquecimento, e não lembrarei mais. Quando nós saímos das águas batismais, nós saímos sem nenhum pecado. O nosso nome foi riscado do livro da culpa e foi escrito no livro da vida. E se você, meu irmão, ainda não passou por essa experiência de aceitar Jesus e descer as águas batismais,
O momento de você tomar decisão é hoje, porque amanhã não existe. Precisa tomar essa atitude, essa decisão, para que você garanta a sua vida no céu. Para que naquele dia você não esteja ao lado esquerdo de Deus, e sim do lado direito do nosso Senhor. E o discurso de Jesus vai ser tão grande. Ele vai dizer: depois da minha morte, eu passei 40 dias ainda evangelizando, preparando os meus apóstolos para dar continuidade à minha igreja. Todos eles foram mortos por causa do evangelho, só não João, mas todos foram mortos. Ele levantou o diácono. Filipe foi um que se destacou, mas o que se destacou mais foi Estevão, que por pregar a palavra de Deus verdadeira, enfrentar aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que condenaram Jesus, ele por enfrentar aqueles homens e falar toda a verdade para eles, apedrejaram ele até a morte. E Jesus vai dizer: após 40 dias eu subi ao céu. Com 10 dias depois que eu estava no céu, eu enviei o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tudo eu fiz, tudo eu preparei para vocês serem salvos, e vocês me desprezaram e me rejeitaram. Quão grande vai ser aquele discurso do meu Jesus? Eu estou fazendo aqui só uma comparação, porque eu não sei o que ele vai falar, mas acredito, porque as Sagradas Escrituras nos traz o entendimento que ele vai falar muito. Ele vai explicar para cada um o plano da salvação que ele fez para salvar eles. E eles não aceitaram. Preferiram viver os seus próprios conceitos. Viveram o seu próprio eu. De coração endurecido, o Espírito Santo foi se afastando. E não tiveram salvação. Quando Jesus terminar todo esse discurso, meu irmão, todos eles cairão de joelho e confessarão. E se cumpre o que está escrito lá em Isaías capítulo 45, o versículo 23 e 24. Eu vou falar só, abreviando esses dois versículos, onde Deus ele disse: diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua confessará. E então dirá: então somente no Senhor há justiça. Essas pessoas eles vão cair de joelho e vão falar: então só no Senhor há justiça. Porque eles vão reconhecer que a justiça de Deus foi feita, foi eles que não aceitaram. E todo o joelho vai dobrar, e toda língua vai confessar. Mas será tarde demais para confessar a Deus nesse dia. O bom é se você confessar Jesus hoje, porque ele disse que todo que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que negar o meu nome, eu também o negarei ele diante do meu Pai. Confessar a Deus nesse dia, meu irmão, não vai trazer vantagem nenhuma, é só para que se cumpra as Escrituras. E confessar a Deus hoje é onde você quer conhecer o que é miserável e pecador, que você carece da misericórdia e do perdão de Deus para que você seja salvo. O bom é que essa atitude, essa decisão seja hoje, para você não confessar naquele dia. Se você vive numa vida, meu irmão, contaminada com as coisas mundanas, mesmo que você já aceitou Jesus, desceu as águas batismais, mas você está desprezando, rejeitando Jesus, está se contaminando com esse mundo, o Espírito Santo não vai habitar em corpo imundo. Hoje é o dia de você tomar uma decisão, tomar uma atitude e buscar mudança de vida para você. Você que está trocando a Bíblia pelo celular, trocando a oração por uma novela e vivendo as paixões mundanas como se você não tivesse tido um compromisso com Deus, porque batizar
É uma aliança que nós fazemos com Deus. E essa aliança nós temos que honrar. Nós não podemos quebrar essa aliança. E ser fiel até o fim. Perseverar até o último dia da nossa vida. E ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso disse o meu Jesus. E meu irmão, quando essas pessoas confessaram Jesus, confessaram de joelho que só Ele a justiça, o meu Jesus vai olhar para aquele que está à sua direita. Todos aqueles que estão à sua direita são um povo salvo. Eu acredito que Jesus vai olhar com um olhar quebrantado, com aquele olhar de amor, aquele olhar meigo. Ele vai abrir os braços e Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Mateus 25, capítulo 34, vamos ver isso que eu acabei de falar. Mateus 25, versículo 34. Depois vocês podem permanecer com a Bíblia aberta em Mateus, que nós vamos meditar ainda em outro versículo. Mateus 25, versículo 34. Pode ler, minha filha, por favor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que palavra linda, né? Para quem está salvo, né? Sabe, eu fico imaginando dia e noite. Como será eu no céu? Você imagina nesse dia? Às vezes eu fico imaginando eu do lado direito do meu Deus. Eu ouvi essas palavras, meu Deus, dizendo: vinde benditos de meu Pai. Que maravilha ouvir essas palavras. E quão triste será a palavra que Jesus vai falar para aqueles que estão à sua esquerda. Jesus, ele vai olhar para aquele povo que está à sua esquerda. Acredito eu, com um olhar entristecido, decepcionado, porque ele fez tudo para salvar aquele povo. E ele vai olhar para aquele povo e ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra dura de ouvir. Que aquelas pessoas vão ouvir essa palavra. No mesmo capítulo 25, no versículo 41. Mateus 25, versículo 41. Pode ler, minha filha, por favor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você vê, meu irmão, que Deus, ele não preparou o lago de fogo para os seres humanos. Ele preparou para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Porque quando Deus criou os seres humanos, Satanás e os seus anjos, eles já estavam condenados. Eles não aceitaram o plano de mudança no céu. Deus, ele fez de tudo para que eles mudassem de ideia, mas eles não aceitaram, eles se rebelaram contra Deus. E quando ele fez o ser humano também se rebelou. Assim como Satanás e os demônios não quiseram permanecer no céu com Deus, assim muito ser humano, eles também não vão aceitar o plano da salvação de Deus. Por isso que eles vão para o mesmo lugar. Quão triste é
Deus, Ele não preparou o lago de fogo para você nem para mim. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Mas a decisão é sua, a decisão é minha. Deus, Ele não pode obrigar você a ir para o céu, porque tudo o que Ele precisava fazer, Ele fez. Eu não posso, meu irmão, obrigar você hoje a aceitar Jesus e viver uma vida com Deus diariamente. Porque para ser salvo não é só aceitar Jesus. Existe de nós um esforço. A nossa salvação, ela é diária. Nós não somos salvos pelas obras e nem pelas leis, mas seremos julgados pelas leis e pelas obras. O esforço que nós devemos fazer. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino do céu é dado por esforço, e aquele que se esforça se apoderar dele. O esforço que nós devemos fazer é só ser obediente a Deus, ser temente a Deus, ler a Bíblia, orar, pedir perdão a Deus e viver em comunhão com Deus e com o próximo. Observar as Sagradas Escrituras para fazer tudo o que está escrito, como está em Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8, lá diz: não cesse de falar desse livro da lei antes e medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Nós temos que aprender na palavra de Deus como nós temos que lutar cada dia para nós ter a vida eterna. É através do nosso esforço de obediência a Deus e temor a Deus é que nós seremos salvos. Porque nós obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus, é como eu falei no início, Ele vai nos dar um presente que é a vida eterna. A salvação é somente pela graça, mas não haverá graça para aqueles que não o buscam. Viu, meus irmãos? E meus irmãos, Jesus, Ele quer me salvar e salvar você. A decisão é sua, o esforço, a decisão é minha, para que naquele dia eu não esteja do lado esquerdo de Jesus, mas sim eu esteja do lado direito de Deus, para que você ouça. Você, meu irmão, é quem vai decidir se você quer ouvir essa palavra: vinde bendito de meu Pai, ou então ouvir essa palavra: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Essa decisão é nossa. Tudo que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Ele não pode fazer mais nada. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. E todos os dias nós somos convencidos que somos miseráveis pecadores, que carecemos da graça de Deus para ser salvo. E precisamos de cada dia estar se santificando. Não adianta você hoje viver em santidade com Deus, amanhã se entregar para o mundo e depois da manhã voltar a ter santidade, não. Porque no momento de descuido seu, no momento de descuido que eu tiver, poderá eu perder a salvação. Mesmo que nós passe a vida toda cometendo injustiça, mas no dia que nós cometer uma injustiça, nós não seremos justificados. Isso está em Ezequiel. Precisamos buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todos os dias. Nós vamos ouvir um louvor agora com meu irmão Samuel e vamos meditar nessa letra. Esse tema ele vai continuar. A próxima parte vai ser a quarta parte. Quando o ancião me escalar, eu vou trazer o final desse tema.
Esse tema vai ter muita emoção no final ainda. Todo conhecimento, todo entendimento que você precisa para buscar a sua salvação eterna vai estar nesse tema. Tá? Vamos ouvir esse louvor. Enquanto o irmão Samuel estiver louvando, se você estiver sentindo, meu irmão, aí o seu coração ardendo, saiba que é o Espírito Santo que está te convencendo. Se você já é batizado e está numa vida desregada com Deus, você vem até aqui. Que depois do louvor eu vou orar por você. E você que não aceitou Jesus, se você quiser tomar uma decisão de aceitar Jesus e descer as águas batismais, você vem aqui também que eu quero orar por você. E você será caminhado. Vai ser encaminhado pela liderança dessa igreja para que você seja ajudado a buscar o plano da salvação de Deus. Que hoje é o dia dessa decisão. Nós não podemos negligenciar essa salvação. Precisamos estar assegurado da salvação eterna. Tá, meus amigos? Vamos ouvir o louvor? Se você conhece esse louvor, pode louvar junto, tá bom? Vamos ficar de pé para ouvir esse louvor. Preste atenção na letra desse louvor, por favor. Quem souber louvar, louva. Louva o Senhor teu Deus. Desperta tu que dormes, o Rei dos Reis à porta está. Vejo os sinais anunciar que muito em breve ele vai voltar, com seus olhos em chamas e com vestes brancas o Rei virá, e com poder e grande glória todo olho verá que ele é santo, Deus onipotente, todo poderoso. Sobre as nuvens logo ele virá. Santo, santo, os anjos cantam santo, minha alma canta santo. Jesus logo vem e todo olho verá. Desperta tu que dormes, o Rei dos Reis à porta está. Vejo os sinais anunciar que muito em breve ele vai voltar, com seus olhos em chamas e com vestes brancas o Rei virá, e com poder e grande glória todo olho verá que ele é santo, Deus onipotente, todo poderoso. Sobre as nuvens logo ele virá. Santo, santo, os anjos cantam santo, minha alma canta santo. Jesus logo vem e todo olho verá. Santo, santo, santo é o Senhor, tu és digno de louvor, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor,
anciãos estão diante do trono em adoração. Um coral de anjos celestiais estão ao redor do trono em adoração. E a igreja irá para Sião, cantar diante do trono em adoração. Jerusalém, Jerusalém, a igreja vai cantando Maranata, a hora Jesus vem. Jerusalém, Jerusalém, a igreja vai cantando Maranata, a hora Jesus vem. Jerusalém, Jerusalém, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és digno de louvor, e toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és digno de louvor, e toda a terra está cheia da Sua glória. Santo, Santo, desperta tu que dorme. Amém. Glória a Deus. Mais alguém, meu irmão, que quer decidir pela uma oração? Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, você que vê que sua vida precisa de uma mudança, você fez um autoexame na sua vida e você deve ter imaginado que se você morrer hoje, será que você está salvo? E após a morte, meu irmão, não tem mais como ser salvo. A pessoa, depois que ela morre, ali já recebeu a sentença final. Ou ela está salva se ela buscou Jesus, ou ela está perdida porque não buscou. Ninguém pode mais fazer nada por você após a sua morte. Hoje estamos vivos. O amanhã não pertence a nós, não sabemos se amanhã estaremos vivos. Por isso que nós devemos tomar a decisão, assegurar a nossa salvação logo enquanto nós estamos vivos. Eu vivia no mundanismo. No ano de 2012, quando eu recebi o diagnóstico dessa doença que leva a óbito, um mês depois eu já estava buscando Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador para salvar minha alma, porque eu sabia que os dias meus aqui nesse mundo já estavam contados. Eu teria poucos anos de vida para viver. Eu ainda estou vivo pela misericórdia de Deus, porque Deus está me usando como instrumento para eu levar o evangelho dele a muitas criaturas. Evangelho às pessoas. Eu evangelizo as pessoas onde vou. Evangelizo as pessoas pelo WhatsApp. E prego a palavra de Deus aqui todos os meses, também na igreja da Encruzilhada. Todos os meses eu sou escalado para pregar lá também. E Deus está me usando como instrumento nos dias que eu estou vivo, para trazer a mensagem fiel e verdadeira de Deus, que é o evangelho eterno de salvação. E convencer mentes e corações que só há salvação em Cristo Jesus. E precisamos, meu irmão,
todos os dias permanecer ao lado do nosso Senhor Jesus e garantir a nossa vida eterna. Se você está aí ainda precisando, ainda pensando, eu preciso tomar uma decisão. Do jeito que estou, não vai dar para continuar e ser salvo. O seu momento é hoje, o seu dia é hoje, de tomar essa decisão. E você que está assistindo através do YouTube, se você não sabe como fazer, meu irmão, busque uma igreja mais próxima de sua casa. Acesse o site encontreumaigreja.com.br e busque uma igreja. Quando chegar lá, a liderança da igreja vai lhe encaminhar. Ela vai lhe ajudar em como você viver a sua vida com Jesus. Tome essa decisão. Não permaneça do jeito que você está. Não é o seu coração bom, não é o seu jeito bondoso e carinhoso de viver nesse mundo que você é salvo, mas sim por obediência a Deus. Jesus disse que precisa nascer de novo. Em João 3, versículo 3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em João 3, versículo 5, Jesus ele explica como nascer de novo. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Precisamos de nascer das águas e do Espírito, para que o nosso nome seja selado no céu, seja escrito no livro da vida. Precisamos de tomar essa atitude, essa decisão de aceitar Jesus. Precisa nascer de novo, precisa receber Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, lá está escrito que Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos quanto receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Bem, irmão, quando nós pecamos a primeira vez, nós morrimos para Deus. Por isso que precisa de nascer de novo. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, lá está escrito que Ele nos deu vida, Ele que é Jesus. Ele nos deu vida quando estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele veio para nos dar vida. Porque o pecado é uma ferida mortal. Em Ezequiel 18, 20, Deus ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. E só tem um jeito dessa alma voltar a ter vida novamente: é receber Jesus, é descer as águas batismais para nascer novamente. Para que seja salvo, precisa fazer tudo isso. Esse é um mandamento de Jesus que ele deixou para a humanidade. A humanidade que rejeitar esse mandamento e achar que só pela sua bondade de ser vai ser salvo, ele está sendo enganado pelo seu coração corrupto, porque não há salvação senão em Jesus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Soberano Deus eterno, Pai, glorificado seja o nome do Senhor, meu Deus. Magnífico Deus supremo, eterno, poderoso. Meu Deus, aqui está o teu povo, meu Deus, que reconheceram, meu Deus, que precisa nascer de novo. Estão decididos, meu Deus, a viver uma vida contigo. Estão te aceitando, meu Deus, como o teu único e salvador da vida deles. Ó Santo Deus, toca na mente e no coração dos teus filhinhos, Pai, porque já aceitaram você, meu Deus, já te aceitaram o Senhor. Estão aqui decididos, confessando,
reconhecendo os seus pecados e precisa de ser perdoado pelo Senhor, Pai. Ó meu Deus, que os dias deles da agora em diante, meu Deus, seja guiado pelo Senhor. Que o Senhor pegue na mão deles, meu Deus, e leva, meu Deus, ele no teu caminho, o caminho que leva à vida eterna. Pois eles, meu Deus, decidiram a viver uma vida contigo, reconheceram que não há salvação além de ti, ó Pai. Ó meu Deus, e os que já são batizados, os que já desceram as águas batismais, Pai, que o Senhor vivesse a fé, a esperança, que a tua face, meu Deus, venha resplandecer em nossas mentes, ó Pai, para que nossas mentes sejam iluminadas. O Senhor, meu Deus, é a única luz que guia o caminho, Pai. Os nossos caminhos são iluminados pela tua luz. Que o Senhor, meu Deus, venha nos auxiliar, nos ajudar, meu Deus, nesse mundo tão difícil, nesse mundo, meu Deus, tão tenebroso, nesse teu caminho, meu Deus, que há tanto desvio. E que o Senhor, meu Deus, ajude nós a trilhar no caminho que é tão estreito, mas precisamos, meu Deus, de seguir até o fim. Ó santo, maravilhoso Deus, obrigado por essa noite, meu Deus, por esse culto que pregamos ao Senhor, que viemos, te adoramos, Pai. Ó santo Deus, ensina nós a te adorar em espírito e em verdade, pois precisamos, meu Deus. Batiza com o teu espírito, ó Deus, o teu povo, Pai, pois sem o teu Espírito Santo, meu Deus, ninguém vai ser salvo. Carecemos, meu Deus, purifica, meu Deus, nós, para que nossos corpos sejam morada e templo do Espírito Santo. Grande Deus maravilhoso, é só o Senhor, meu Deus, que pode nos convencer, Pai. Oh, meu Deus, abençoa os teus filhinhos, as tuas filhinhas que aqui estão. Abençoa os teus filhinhos, as tuas filhinhas que estão assistindo através do YouTube, Pai. Que o Senhor abençoa, Pai, todos os nossos lares. Abençoa nossas famílias. E que a mensagem do teu evangelho, meu Deus, seja espalhada em todo o mundo. Para que logo, meu Deus, o Senhor venha buscar nós desse mundo de humilhação, de sofrimento. E precisamos, meu Deus, de um descanso eterno. E só o Senhor pode nos dar esse descanso eterno, Pai. Meu Deus maravilhoso, dê a todos nós, Pai, uma semana maravilhosa de paz. Aqui, meu Deus, eu te entrego, meu Deus, esse teu povo, esses teus filhinhos, meu Deus, que vieram até aqui, diante do teu altar, meu Deus, reconhecendo que precisa de uma mudança em suas vidas. E que o Senhor possa mudar e transformar as mentes e os corações deles. E que todos nós sejamos transformados. Faça de nós, meu Deus, novos homens, novas criaturas. Dê a todos nós corações e mentes purificadas, meu Deus. Precisamos de uma mente nova, de um coração novo, para viver e compreender o plano da salvação. E viver, meu Deus, ao teu lado. É o que precisamos viver eternamente ao lado do Senhor. Meu Deus, esse é o pedido que te faço humildemente de todo o meu coração. Abençoa, Pai, derrama a bênção do céu sem medida sobre nós. Eu te peço, meu Deus, não pelos nossos méritos, não porque merecemos, mas carecemos, meu Deus, do Senhor. E com humildade no coração eu te peço tudo isso no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em todas as nossas vidas. Tá? Vamos com Deus. Que Deus acompanhe a todos. Pegue na minha mão. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Meu irmão, Deus te abençoe. Maravilhoso. Amém. Glória a Deus.